8 da manhã em ponto. Um e-mail crucial, revisado umas 3 vezes, contendo um pedido corporativo super urgente, é enviado para a equipe. Uhum, aquele e-mail clássico. Exato. Amanhã avança. O horário de almoço chega e vai embora. O expediente vai se aproximando do fim, o dia seguinte começa e o silêncio ensurdecedor. Nenhuma resposta. Nenhuma. Quem nunca passou por isso? A mente de quem enviou a mensagem entra numa espiral imediata de paranoia, de ansiedade corporativa. Nossa, com certeza. A pessoa começa a pensar mil coisas. Pensamentos do tipo, o pedido era irrelevante, estão me ignorando de propósito. Qual é o momento socialmente aceitável para cobrar sem parecer arrogante? E a clássica, por que o coleguinha simplesmente não responde? É um cenário quase visceral, né? E o interessante dessa nossa análise de hoje sobre os materiais do curso A Revolução do Trabalho Remoto para Todos, da professora Tceda Unili, é que esse é logo o ponto de partida do texto. Sim, é o gancho perfeito para nossa missão aqui. Hoje a gente quer mergulhar fundo e desvendar os motivos pelos quais o trabalho remoto ainda gera tanta frustração e como aplicar uma abordagem baseada em evidências para dominar isso. Pois é, porque quando as pistas visuais do escritório físico somem, sabe aquela olhada disfarçada por cima da divisória para ver se a pessoa está no telefone ou em uma reunião? Sim, o famoso fiscal de mesa. Isso, quando isso some, a mente humana preenche o vazio de informação com os piores cenários possíveis. Olha, confesso que a minha primeira reação, e imagino que é de muita gente que acompanha a gente, é sempre culpar quem recebeu a mensagem. É um instinto natural. Total. Afinal, a pessoa está sendo paga para trabalhar. Deveria estar de olho na caixa de entrada o tempo todo. Mas e aqui a coisa fica interessante? O material que recebemos para destrinchar hoje joga um tremendo balde de água fria nessa indignação. Um banho de água congelante, na verdade. Aparentemente, a culpa não é do colega, o que é difícil de engolir num primeiro momento. É difícil. Mas o texto é bastante incisivo nesse ponto. A falha raramente é um boicote pessoal, sabe? Uma falha de caráter ou desleixo do colega. O erro real, na esmagadora maioria das vezes, está puramente na escolha inadequada da ferramenta de comunicação. Mas espera aí, jogar a culpa na ferramenta não é meio que, sei lá, livrar a cara de quem ignorou o recado? Se o assunto é uma emergência e o e-mail está piscando lá na tela da pessoa, ela tem a obrigação de ver. Entendo esse lado, mas o problema apontado pelas fontes está na natureza intrínseca da ferramenta. O e-mail, de acordo com o material, é, por definição, um canal de comunicação assíncrona. Assíncrona, ou seja, não é para agora. Exatamente. Ele foi criado historicamente para ritmos mais lentos. A ideia é permitir que quem recebe processe a informação, pesquise e responda no seu próprio tempo, intercalando com outras tarefas de foco profundo. Certo. Se há um incêndio, digamos assim, que precisa ser apagado na mesma manhã, o material indica que o e-mail é logisticamente a pior escolha. A decisão correta sugerida pela fonte seria uma mensagem instantânea no chat corporativo ou até mesmo uma ligação direta por voz. Nossa, faz todo o sentido. A frustração, então, não nasce da má vontade alheia, nasce de uma incompatibilidade gigantesca entre a urgência real da tarefa e a velocidade da via que escolhemos para trafegar essa informação. Perfeito! É exatamente essa a premissa. Bom, vamos desempacotar isso porque me leva a pensar que essa pequena dor de cabeça com uma mensagem não lida é só a ponta de um iceberg muito maior. Com certeza, é um sintoma de algo bem mais sistêmico. Pois é. Lendo as anotações e os dados para o nosso papo, nota-se um problema estrutural muito mais profundo afligindo quem trabalha de casa. O texto traz relatos constantes de pessoas sentindo-se, nas palavras da própria autora, fora de sincronia e fora de vista. Sim, o isolamento. Parece haver um abismo de comunicação virtual, gerando um isolamento brutal hoje em dia. E a sensação de isolamento é tratada pela professora Mili como um dos desafios mais severos de todo esse formato. Trabalhadores virtuais frequentemente relatam um sentimento forte de
deriva. De deriva. É como se estivessem trabalhando no vácuo, sabe? Sem conseguir visualizar claramente como o próprio esforço diário se conecta aos resultados maiores da empresa, ou até mesmo aos colegas que estão do outro lado da tela. Sabe o que isso me lembra? É como tentar tocar em uma orquestra sinfônica, tentando executar uma peça complexa, só que cada músico está trancado dentro de um estúdio com isolamento acústico perfeito. E em bairros diferentes da cidade ainda por cima. Exato. Se não houver um maestro visível com comandos claros, e se os músicos não puderem ouvir o respiro uns dos outros, o que vai sair dali é só barulho. Uma cacofonia. Puro ruído, não música, por mais talentoso que cada membro seja individualmente. Mas isso me levanta uma suspeita que eu queria jogar para você analisar com base no texto. Manda. Se ninguém consegue se afinar e todo mundo se sente assim, tão isolado, não seria isso uma prova incontestável de que a cultura da equipe está fundamentalmente quebrada, sem a muleta do escritório físico? Olha, isso levanta uma questão super importante. É uma dedução natural que muitos fazem. Mas a análise do texto discorda frontalmente dessa premissa de cultura quebrada. Discorda? Sim. A fonte argumenta que esses sentimentos, essa desconexão toda, não indicam uma cultura tóxica ou falida, e muito menos um defeito de personalidade do profissional que está lá na ponta. Ah, então o problema não sou eu. Definitivamente não. O que falta é a presença de uma camada essencial que o material chama de competências aprendidas. O termo em si é vital para o nosso entendimento dessa dinâmica. Competências aprendidas. Olha, isso soa muito como jargão de manual corporativo. O que isso quer dizer na prática, na trincheira do dia a dia? Significa que a biologia e a intuição humanas simplesmente não foram projetadas para operar nesse formato remoto de orquestra isolada que você bem descreveu. Certo. Nós somos bichos sociais. Exatamente. Nós evoluímos durante milênios para ler expressões faciais sutis, linguagem corporal. A gente interpreta até o peso do silêncio em uma sala de reuniões. Verdade. Aquela respirada mais funda do chefe. Isso. E quando o ambiente presencial é retirado da equação, não dá para contar com o instinto ou com aquele famoso esbarrão casual na máquina de café, para construir confiança. Acabou o cafezinho. Pois é. O material estabelece que, no virtual, a confiança não acontece por acidente ou por gravidade. Ela precisa ser estruturada, intencionalmente arquitetada e mantida por meio de interações e ações proativas de mitigação. Não é intuição, é método. Então, o conselho básico para as empresas é parar de cruzar os dedos esperando que o time vire melhor amigo trocando figurinhas pelo aplicativo de mensagens. Definitivamente. O improviso não funciona mais. A fonte defende a adoção sistêmica de ações que mitiguem essa distância. Isso significa criar rituais intencionais que antes eram orgânicos. Em vez de torcer para que a informação circule no corredor, um líder precisa estabelecer canais hiperclaros onde as atualizações fluam com transparência. A pessoa só se sente fora de vista porque a liderança não construiu os mecanismos para enxergá-la. Entender isso traz um alívio enorme. Imagino que para quem escuta debates sobre carreira hoje e sofre por se sentir invisível no modelo remoto, a pessoa acaba internalizando isso como um fracasso pessoal profundo. Sim, vira uma carga emocional enorme. Exato. E perceber que essa frustração de se sentir fora de sintonia é uma dor universal do trabalho digital que trata-se apenas de uma lacuna técnica, uma habilidade a ser desenvolvida como usar uma planilha ou falar um idioma novo. Isso muda o jogo. É o primeiro passo para recuperar a produtividade, com certeza. Mas e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Tem um detalhe no contexto histórico trazido pelas fontes que me fez parar e reler umas 3 vezes. Eu acho que sei do que você vai falar. Porque toda essa nossa discussão até aqui faz o trabalho remoto parecer uma invenção novinha em folha, algo saído de um filme de ficção científica de 2020 para cá. No entanto, o texto afirma categoricamente que o trabalho virtual já existe e é estudado há décadas. E há mais pura verdade. O trabalho distribuído em si está longe de ser um território inexplorado. Profissionais de tecnologia, consultores externos, equipes globais, essa galera lida com isso há muitos anos. Certo.
E aí vem a provocação. Se já temos décadas de dados, de estudos, de tentativas, por que o mercado corporativo inteiro ainda parece estar pisando em ovos, improvisando e batendo a cabeça na parede todo santo dia? É o paradoxo do novo normal. Pensando bem, eu tenho uma teoria baseada na fonte. Acho que é um problema puramente de proporção. Imagine uma situação onde se tem uma receita de bolo sensacional, guardada a 7 chaves há 30 anos. Certo, o bolo perfeito. Um bolo perfeito. Uma receita super testada que faz sucesso todo domingo para 10 pessoas da família. Uhum. Aí, da noite pro dia, acontece um evento maluco e a pessoa é obrigada a usar essa mesma receita. E pior, aquela mesma batedeira de mão velhinha. Só que agora para assar bolos e alimentar 10.000 pessoas de uma só vez. A receita não é o problema, mas a escala exponencial destruiu a capacidade de entrega. É uma ótima forma de visualizar. A analogia da batedeira ilustra muito bem o núcleo do argumento do curso da professora Nili. O modelo remoto não quebrou porque era falho em sua concepção original. Não era um modelo ruim. Não. Ele quebrou porque o crescimento colossal da base de usuários do número de pessoas participando desse modelo aconteceu do dia para a noite em muitas indústrias. E o sistema não aguentou o tranco. Exato. Se conectarmos isso ao cenário geral, essa escala exponencial impiedosa expôs rapidamente o ponto mais fraco de toda a engrenagem. E qual seria? A fragilidade das lideranças, o treinamento gerencial. O material mergulha fundo no dilema central gerencial da atualidade, como manter o controle, alinhar metas e garantir a motivação quando o modelo remoto abraça a empresa inteira e as velhas rédeas simplesmente desaparecem. E quando a gente fala em velhas rédeas, estamos falando daquele perfil do gerente que é quase um fiscal de corredor, certo? Aquele modelo baseado em confiar na produtividade apenas porque ele está fisicamente vendo a pessoa digitar no teclado. Sim, o famoso gerenciamento por presença física. Historicamente, a confiança corporativa sempre dependeu profundamente desse contato visual diário. O chefe passava na mesa e dava aquela olhada. Pois é, o gestor entrava na sala, via 50 pessoas sentadas, todas teclando focadas e assumia automaticamente que a produtividade estava altíssima. É uma métrica puramente ilusória. E até meio preguiçosa, né? Super preguiçosa. Mas sempre ofereceu um conforto psicológico gigantesco para a gestão tradicional. Olha, eu vou ter que bancar o advogado do diabo de novo aqui, com base nas dúvidas comuns que cercam esse tema. Manda a provocação. A fonte critica muito esse modelo presencial e defende uma mudança drástica. O texto exige que se defina o que é a confiança no mundo virtual e propõe aproveitar talentos de todos globalmente. Mas sejamos práticos. Não é infinitamente mais fácil e rápido gerenciar pequenos problemas do dia a dia quando se pode simplesmente andar 3 passos até a mesa da pessoa e desenhar a solução num pedaço de papel? Claro. Abandonar isso totalmente parece ignorar o custo logístico que a distância impõe. É inegável que a proximidade física facilita certas resoluções imediatas. A gente não pode ser ingênuo. Mas o material nos desafia a olhar para a contrapartida cruel dessa facilidade. Qual contrapartida? Ao limitar a equipe da empresa apenas àqueles que podem sentar a 3 passos da mesa do gerente, a organização limita drasticamente o talento disponível. O ponto central da autora é exigir que a liderança prospere muito além das fronteiras estaduais ou nacionais. Expandir o horizonte. Exatamente. Para isso, é mandatória uma mudança de paradigma. O gerente tem que largar esse osso. Ele deve deixar de ser um avaliador de horas de assento, um tal fiscal de corredor, e evoluir para um facilitador de conexões. Alguém que avalia resultados mensuráveis, não presenças. Uma mudança imensa na própria descrição fundamental do cargo gerencial. Sai da vigilância ostensiva e entra na orquestração de fluxo de valor. Muito bem colocado, é exatamente isso. Então, o que tudo isso significa na realidade? Porque é aqui que as grandes teorias de negócios costumam ir para a gaveta. Como assim? Falar que o gestor precisa virar um facilitador de valor global numa palestra é lindo, arranca aplausos. Mas como a estrutura do curso da professora Nili se propõe a resolver esse gargalo monumental na prática? Digamos, numa terça-feira chuvosa cheia de problemas reais. Entendo seu ponto. Mas a metodologia desenhada por ela
não fica flutuando no campo das ideias etéreas. As fontes detalham a estrutura prática do curso através de 3 grandes componentes de aplicação direta. E quais são? O núcleo inicial é mergulhar os alunos no acompanhamento de um caso real de uma equipe remota operando. Só que, detalhe, essa equipe está navegando no meio de uma profunda crise de trabalho, guiada pela professora. Essa escolha de caso de estudo me deixou bastante intrigado ao ler a pauta. Sim. Por quê? Porque ancorar o ensino das melhores práticas através de uma equipe imersa em uma crise. Se eu quero ensinar alguém a ter sucesso num formato novo, não seria muito mais lógico e até mais didático, talvez dissecar uma equipe de altíssima performance? Um cenário tranquilo, onde as metas estão sendo batidas e as pessoas dominam completamente o formato. Seria o caminho mais óbvio e confortável, sem dúvida. O que é fascinante aqui é que a fonte aponta que isso esconde uma armadilha pedagógica terrível. Armadilha? Sim. Em ambientes corporativos que parecem estar em harmonia e batendo metas na rotina comum, muitas ineficiências graves, muito estresse estrutural ficam ocultos. As pessoas dão um jeitinho. Exato. Equipes criam atalhos não oficiais, acumulam horas extras invisíveis de madrugada ou dependem do sacrifício pessoal heróico de alguns membros para compensar um processo sistêmico ruim. O sucesso aparente mascara as rachaduras graves do sistema. Ou seja, observar uma equipe no dia a dia calmo é como testar a qualidade dos freios de um carro descendo uma ladeira bem suave, dando uma volta no quarteirão, num dia lindo de sol, a 20 por hora. Perfeito. Os freios parecem impecáveis, mas eles só mostram a verdadeira qualidade e resistência se você estiver descendo uma montanha super íngreme, no meio de uma tempestade de granizo. Adoro essa imagem, uma tempestade que não perdoa complacência. A crise, segundo o curso, é o teste definitivo das ferramentas digitais e da produtividade. Ela funciona como um acelerador de vulnerabilidades. E expõe tudo. Tudo. Aprender a gerenciar a dinâmica virtual com base no ambiente de crise força os alunos a deixarem as suposições felizes de lado e a encararem os processos como eles realmente são na trincheira. E isso abre a porta para o segundo pilar do método, o uso extensivo do guia de ação. O guia de ação, que é onde, eu imagino, a teoria bonita finalmente encontra as engrenagens sujas da operação diária. O que as fontes revelam sobre os mecanismos internos desse guia? É só uma lista de tarefas? Um checklist? Vai muito além de checklists simplistas. O material descreve esse guia de ação como um arsenal completo para auditar a saúde da equipe. Auditar. Tipo uma consultoria interna? Isso. Ele inclui metodologias robustas, principalmente pesquisas de avaliação muito detalhadas, que líderes ou funcionários elaboram e aplicam. Imagine métricas que não avaliam apenas se a equipe está falando entre si no chat, mas se essa comunicação desenfreada está sobrecarregando a operação. Faz sentido, o excesso de comunicação também é um ruído. Exato. O guia traz perguntas para identificar vulnerabilidades como reuniões assíncronas poderiam substituir essa nossa reunião diária de atualização de status? Ou existem protocolos unificados de armazenamento e acesso à informação que independam de fuso horário? É quase uma radiografia de diagnóstico corporativo, só que focada em comunicação e processo. Mas a fonte aponta qual é o propósito final de forçar a equipe a passar por esse exercício que me parece ser bem doloroso, de autoauditoria. O texto é incisivo ao afirmar que o grande objetivo final é romper as normas de rotina. Romper as normas. Sim. As velhas rotinas, aquelas adaptadas de forma bem precária do mundo presencial para o virtual durante uma emergência, elas são a âncora que afundam o sucesso. O ser humano tem uma resistência gigantesca a abandonar velhos hábitos. E nada quebra a rotina de forma tão eficiente quanto os dados inquestionáveis gerados pelo guia durante uma crise bem gerenciada. Força a equipe a descartar o que não funciona mais. Só que não romper rotinas e mudar a forma de trabalhar exige um grau de coragem que muitos gestores não têm. Muito por medo de desagradar a equipe, ou, sejamos francos, por medo de perder aquele controle temporário sobre as tarefas. Com certeza. Mexe com o ego e com a segurança do líder. E é exatamente nesse ponto cego que entra o terceiro pilar do material da professora Nili, não é?
o tal do guia do líder. Exato, porque toda essa mudança estrutural gera uma carga emocional muito pesada. O guia do líder foca exclusivamente nos desafios gerenciais e na gestão de pessoas durante essa transição difícil. Então ele cuida da cabeça do chefe. De certa forma, sim. Ele ataca diretamente aquelas ansiedades de controle que a gente mencionou agora há pouco. Não adianta nada a empresa mudar as plataformas de software e fazer pesquisas lindas de avaliação se o gerente ainda sofre e exige respostas imediatas no chat de madrugada para se sentir útil e no controle da situação. Verdade. A tecnologia muda, mas a neurose continua a mesma. Pois é. Esse guia instrumentaliza a chefia para redefinir do zero o que é a confiança, ensinando a estabelecer metas baseadas em resultados palpáveis, sabe? E também ensina a mediar conflitos por canais digitais de forma construtiva, sem deixar o caldo entornar. O que se conecta de uma maneira muito elegante com aquele conceito inicial que discutimos de que ninguém nasce sabendo operar nesse mundo digital. As competências aprendidas. Isso. É fascinante ver a mecânica real de como essas competências são efetivamente aprendidas na prática. O líder aprende a criar e documentar acordos de convivência. Por exemplo, se o líder define abertamente com o time, olha, e-mails têm um prazo de resposta aceitável de até 48 horas. O canal exclusivo de comunicação para crises críticas é o telefone. Certo. Se isso virar regra, aquele nosso pesadelo lá do começo simplesmente deixa de existir. A ansiedade da primeira hora do nosso papo evaporaria com uma regra transparente. O ciclo causal se fecha perfeitamente. O silêncio do e-mail não era um problema passivo-agressivo de relacionamento com o colega, mas simplesmente a ausência de uma arquitetura de comunicação estabelecida pela liderança. É muito libertador pensar assim. Muito. E isso serve como uma enorme provocação intelectual para quem acompanha a nossa análise agora, para nossa audiência. Se fizermos um exercício honesto hoje e rodarmos mentalmente uma dessas pesquisas de avaliação rigorosas em nossas próprias rotinas e equipes distribuídas, o que será que surgiria das sombras antes de uma crise real explodir? Nossa, muita coisa. Garanto. Pois é. Quais canais estamos usando de forma completamente invertida agora? Quanto do estresse invisível diário que a gente costuma culpar na lentidão da tecnologia ou na má vontade alheia é, na verdade, a ausência de acordos claros e da falta de um maestro visível para essa nossa orquestra remota? É uma reflexão pesada, e o trabalho para construir tudo isso de forma sistemática é intenso, sem dúvida. E a transição não é pacífica, como o próprio foco do curso na gestão de crise já ensina. Mal, não é fácil. E, para amarrar tudo que vimos, a gente começou recapitulando aquela ansiedade paralisante de um e-mail ignorado. Aí descobrimos que o trabalho remoto bem-sucedido requer competências sistematicamente aprendidas e não apenas tentativa e erro e intuição. Sim. E por fim vimos como a estrutura da professora Nelly usa a gestão de crises reais e os guias de ação do líder para quebrar esses velhos hábitos enraizados. Um percurso e tanto. Um percurso fantástico, mas os ganhos de dominar esse terreno justificam qualquer desgaste inicial da transição, sabe? Como assim? Isso nos leva a uma conjectura que expande ainda mais o horizonte sobre tudo que as fontes trouxeram. Deixa uma provocação inédita para a audiência expandir o pensamento. Opa, adoro uma provocação, manda. Se as organizações mais audaciosas conseguirem verdadeiramente dominar de forma perfeita essa competência aprendida, sabe? De construir uma arquitetura digital e confiança total em um mundo virtual, conseguindo transcender fronteiras nacionais para buscar talento. Será que, num futuro não tão distante, o próprio conceito de escritório físico não será visto como um grande museu das ineficiências do passado? Uau! Um museu de ineficiências. Pensa bem, o que acontecerá com a nossa definição fundamental de trabalho quando a presença física em um prédio de concreto se tornar uma escolha puramente opcional? Quando a gente se desvencilhar de milhares de pessoas deslocando-se num trânsito caótico todos os dias, apenas para sentarem em cadeiras ergonômicas no mesmo espaço físico. A gente se torna livre para priorizar o foco, a flexibilidade e o talento onde quer que ele resida. Uma projeção sensacional. E que vira todas as apostas do mercado corporativo tradicional completamente de cabeça para baixo. No fim das contas,
Decifrar os motivos por trás daquele pequeno e-mail sem resposta às 8 da manhã não é apenas resolver um aborrecimento de rotina. Nem um pouco. É, na verdade, iniciar a escavação para compreender a evolução da própria forma como a sociedade vai operar no futuro imediato. A revolução real discutida nas fontes nunca foi sobre o tipo de conexão de fibra ótica ou qual plataforma de videoconferência a gente assina. Exato. É inteiramente sobre a maneira como decidimos nos conectar, colaborar e confiar uns nos outros de forma humana, intencional e muito sistemática através da tela. Muito obrigado por nos guiarem por mais essa jornada fantástica explorando ideias fundamentais. Foi um prazer enorme destrinchar isso. E a todos que estão nos escutando, a gente lembra que seguiremos garimpando materiais complexos, sempre com aquela inquietude de quem se recusa a aceitar o mundo apenas como ele parece ser. Até a próxima imersão.